Olá, seja bem-vindo ao novo podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo da Six Canoas. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar sobre um assunto importante para você que quer se aposentar. Ela é advogada, com experiência em direito previdenciário, empresária, sócia do escritório Experiente de Advogados, mais de 15 anos atuando na área da previdência e planejamento previdenciário. Sua realização é poder ajudar a diferença e fazer a diferença na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês também para falar hoje desse assunto importante, né? Que as pessoas hoje não pensam na prevenção, mas a gente precisa pensar, precisa se preparar para o futuro. Então é um prazer estar aqui para conversar com vocês e explicar um pouquinho mais para as empresárias. E quem é a Camila? A Camila é mãe, né? Eu sou mãe do Cauã, que tem 15 anos. Sou advogada, acho que desde que me conheço por gente. Meu primeiro emprego ele foi num escritório de advocacia com 15 anos. Então, desde o meu primeiro estágio, desde a minha primeira experiência profissional, foi dentro de um escritório previdenciário. A minha mãe é advogada, né, previdenciária também. Quando eu entrei para a faculdade, ela abriu o escritório dela. Nós começamos a trabalhar juntas, então. E aí, abrimos o Experiente de Advogados. Então, advogada e previdenciarista desde sempre, empresária desde sempre, né? Além do estágio, só tive um emprego na faculdade onde eu estudei e desde então sou empresária. Muito importante isso, uma família de advogados. Uma família de advogados e empresárias. E empresários. E fale sobre o cenário atual da Previdência Social. Então, a gente teve uma reforma recente, né, em 2019. Apesar de parecer bastante tempo, não é, né? É uma reforma recente. E as pessoas ainda não têm conhecimento de que a reforma aconteceu, quais foram as mudanças que tiveram, né? A gente ainda tem muitas informações, né, falsas que as pessoas acreditam ainda. Então, muitas vezes, eu só preciso pagar os últimos 5 anos. Então, a gente tem várias situações aí que são desinformações realmente. Então, essa reforma, ela trouxe uma mudança na regra de aposentadoria. A aposentadoria antes da reforma, ela era uma aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade, ou uma aposentadoria por idade. Essa reforma, ela trouxe uma mudança nessas duas, então ela uniu esses dois tipos de aposentadoria para a aposentadoria programada, que é o nome da aposentadoria agora da reforma. E com isso ela trouxe 5 regras de transição. Então, a gente tem hoje diversas formas de se aposentar. Possibilidades de se aposentar. E as pessoas ainda não têm conhecimento disso, né? E tem aquela ideia de que, eu só vou me aposentar com 65 anos. Eu só vou me aposentar quando eu estiver muito velha. Ou nem vou me aposentar, né? Muitos que eu atendo dizem assim, doutora, eu nem tenho expectativa de me aposentar. Acho que nem vou me aposentar. Então, isso acabou trazendo uma cultura para as pessoas de que elas não precisam da previdência ou elas não vão alcançar isso. E quais são essas 5 mudanças principais? A gente, então, tem as regras de transição, que são regras que fazem com que as pessoas que estavam na expectativa de se aposentar pela regra antiga possam aposentar antes da nova regra, né? Então, é para que elas tenham a oportunidade de se aposentar antes. Não são todas as pessoas que vão conseguir, mas a gente tem hoje a regra do pedágio de 100%, que é uma regra que exige, então, um tempo maior para aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria. Então, se faltava, por exemplo, 2 anos para se aposentar, elas precisam cumprir 4 anos. Então, é uma regra que faz um meio campo, né, entre a regra nova e a antiga. A do pedágio de 50%, que são para as pessoas que só faltavam 2 anos para se aposentar. Dos pontos, que então é um somatório do tempo com a idade. E a regra da idade mínima e do tempo de contribuição mínimo. Além, então, da regra nova da programada.
Como essas mudanças impactam diretamente aos empresários e às pessoas autônomas? Bom, os empresários e os autônomos, eles são as pessoas que têm uma flexibilidade maior, né, na hora de escolher como contribuir para a Previdência. Então, de certa forma, isso impacta positivamente, porque eles tendo conhecimento de quando vão poder se aposentar, qual regra que eles vão se enquadrar, a gente tem a perspectiva de quanto tempo a mais eles vão precisar contribuir. E tendo uma flexibilidade maior de escolher sobre quanto contribuir, por que isso? Porque o empresário ele contribui sobre o prolabore que ele recebe. E o prolabore é escolhido pelo próprio empresário, né? Então a gente tem essa flexibilidade maior. Então, sabendo quanto tempo ele precisa dentro de um planejamento, a gente pode prospectar essas contribuições futuramente para verificar que benefício ele vai alcançar com aquelas contribuições. E aí, então, planejar como ele vai contribuir e aí muitas vezes economizando, inclusive em contribuições, né? O empresário ele tem a cultura de economizar em impostos, pagar o mínimo possível, né? É verdade. E a gente sabe por quê, porque realmente a gente tem uma carga tributária muito alta. Impacta muito, né? Mas a gente não pode deixar isso prejudicar naquilo que é a única coisa que vai nos dar um retorno pessoal e direto para o empresário, que é o seu próprio patrão, que não tem 13º, que não tem férias, que não tem nada, né? Acorda e vai dormir, chefe e funcionário. Então, a única segurança dessas tributações que a gente paga é a nossa aposentadoria, né? Ou a pensão por morte para o filho, ou o auxílio-doença quando fica doente. Então, são coisas que a gente vai ter um retorno efetivo. Então, a gente pode estudar como fazer e o empresário pode se beneficiar disso. A gente vê muito por aí os empresários não querendo contribuir mais com o INSS, né? Porque já tem bens, já tem patrimônio, já tem a empresa consolidada. E não se preocupa com isso atualmente, né? Acha que quando for se aposentar já vai ter, não vai precisar. A gente vai espera ter uma que renda, não precise, né? E o que tu tem para falar sobre o mito de não pagar INSS? O INSS ele não é uma tributação optativa, apesar das pessoas pensarem que elas podem escolher não pagar o INSS, né? A partir do momento que eu trabalho, que eu ofiro renda de trabalho, eu sou obrigada a contribuir. Isso está na legislação como a obrigação e não uma escolha, Mas né? muita gente paga pelo mínimo, né? Isso. E aí a gente vai, então, achando um jeito brasileiro, como sempre, de pagar o mínimo possível. Ou então, bota a empresa no nome de alguém para não pagar o INSS para si. Então, existem várias formas, né? Mas a gente tem que pensar se isso é uma escolha inteligente. Porque pagar, muitas vezes, vai ser necessário. Então, como que eu vou fazer esse pagamento? Realmente, muitas vezes, eu já tenho outros investimentos, já tenho outras situações que vão me garantir, né? Que bom que isso persista, mas a gente sabe que é uma vida que a gente tem como empresário insegura. A gente não tem, né? A economia, ela varia, as coisas mudam. Então, eu recebo hoje no meu escritório muitos empresários já com entre 60 e 70 anos que dizem assim, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso de um benefício, né? E aí eu vou olhar o histórico. E se preocuparam depois que já aconteceu. Exatamente. E daí eu vou olhar o histórico e digo, mas tu não pagou INSS? Ele, não, doutora, eu nem sabia que eu precisava. Ou, eu achava que eu nunca ia precisar disso, eu tinha um monte de patrimônio, o meu negócio ia super bem. Aí um belo dia eu quebrei, um belo dia nada deu certo, eu comecei a vender meu patrimônio. E aí hoje não tem nem o mínimo que a gente fala, né, que é para pagar os remédios, porque chega uma idade que é isso que a gente mais paga, né? É verdade. Então, assim, se preocupar com isso é importante, mesmo que hoje a gente acredite que não precisa. Muitos pensam, né? Mas não se planejam. Sim. Qual é a melhor forma de se planejar para um futuro que a gente possa receber um benefício que dê para pagar pelo menos os remédios? Sim. O importante ali é consultar um especialista realmente para fazer essa análise do teu histórico passado.
Muitos empresários, eles se tornam empresários depois de 10, 15, 20 anos como seletista. E aí eles já construíram um patrimônio previdenciário, eles já tiveram lá todos esses tempos de salários. E isso tudo fez um acumulado na Previdência. Então, fazer esse estudo do que ele já tem lá e como isso vai, então, nos trazer um benefício com o que a gente vai fazer daqui para frente, é a melhor forma de se planejar, né? Então, fazendo essa consultoria antes de escolher o como pagar, o quanto pagar, para fazer isso de forma consciente, então. Perfeito. Muita gente hoje está na onda do MEI, né? Sim. O apelo à mídia, né? Sim. Todo mundo tem esse apelo pelo Formalizar MEI. as empresas hoje em dia é o MEI. Não vou mais trabalhar CLT, vou ter um MEI, né? E o que isso acarreta para o futuro do MEI? Então, o MEI, ele é uma tributação mais barata, uma forma de tu regularizar a empresa, né, de uma forma econômica. Então, tu paga lá um tributo de 60 e poucos reais, que vai valer para todos os tributos que tu deve pagar. Mas ele é um tributo que leva a um benefício reduzido, né? Então, todos os benefícios do MEI são benefícios de salário mínimo. Então, mesmo que eu tenha tido lá um patrimônio previdenciário que hoje me garante uma média no INSS de 4, 5 mil reais, se eu hoje optar por pagar sobre MEI e me aposentar daqui 5 anos pagando sobre MEI, eu vou me aposentar com benefício de salário mínimo, né? Além disso, todas aquelas regras que eu expliquei que a gente tem depois da reforma, elas não são válidas para o MEI. O MEI só tem direito a aposentar por idade ou aposentadoria programada, que é a nova aposentadoria. Então, ele não se beneficia das outras regras, porque esse tempo como MEI, ele não conta como tempo de contribuição. Então, a gente tem uma limitação maior ao acesso dos benefícios e ao valor desses benefícios. E então, muitas vezes pode sair uma economia muito cara, né? Porque Sim. tu já tinha um patrimônio. Vamos fazer uma simulação. A pessoa trabalhou 10 anos CLT, decidiu que ia abrir um MEI, né? Que para ela, naquele momento, era propício. Como fica essas duas etapas para poder se aposentar? Então, ela vai somar esses tempos, tanto como CLT como MEI, para uma aposentadoria. Digamos aí que essa pessoa está prestes a fazer 62 anos, porque com essa contribuição do MEI ela só pode se aposentar por idade, a mulher a partir dos 62, né? Então, se ela contribuiu 5 anos como MEI, 10 anos como CLT, ela vai ter uma aposentadoria por idade concedida, mas essa aposentadoria vai ser de salário mínimo, independente se os salários dela como CLT foram 10 mil, 5 mil, 4 mil, independente disso, esse benefício vai ser limitado, né? E isso é muito importante as pessoas saberem. Exatamente. Né? Porque muita gente está migrando do CLT para MEI. Exatamente. Né? Sem saber, só escolhe lá o contador e diz, esse aqui é o mais barato. Né? Sem saber de todas as coisas que vão acarretar no futuro, né? Exatamente. E como regularizar a situação de atrasos de INSS? Então, o atraso no INSS, ele é um assunto bem delicado, porque os empresários muitas vezes aí ficam 5, 10, 15 anos sem se preocupar em pagar o INSS. Aí bate lá na porta do escritório, doutora, eu quero me aposentar. A gente vai olhar, tu ainda não tem tempo de contribuição. Doutora, mas eu trabalhei esse tempo todo, eu quero pagar. E aí vem a questão. Tu trabalhou, mas tu não pagou a contribuição em tempo, né? A contribuição, para ela ser válida, ela tem que ser paga mês a mês, no tempo certo em que o serviço foi realizado. Então, se eu quiser pagar retroativo, o INSS muitas vezes vai me emitir a guia, vai deixar eu fazer o pagamento, mas ele não vai aproveitar aquela minha contribuição para o que eu preciso, que é a carência e o tempo de contribuição. Porque para essa contagem, a contribuição tem que ser feita mês a mês no tempo certo. Então, apesar de muitas vezes eu ser devedora do tributo, porque eu trabalhei, eu era obrigada a contribuir, não paguei. Hoje vou indenizar e pagar em atraso, mas não necessariamente o INSS vai considerar isso para o que eu preciso, que é a aposentadoria.
E me fale uma dica para não perder tempo de contribuição e manter uma boa média salarial daqui a algum tempo, né? Sim. Para não perder tempo de contribuição, a gente tem que começar agora. Né? Começar o quanto antes. Agora eu não posso. Se organiza, então, né? Faz um planejamento financeiro da tua vida, vê o que tu pode dispor para o INSS, né? O que daquilo ali tu pode fazer como contribuição previdenciária. E aí, então, procura um especialista para fazer essa análise e te orientar da melhor forma para te investir aquele dinheiro, né? A gente parar de olhar para a previdência como um pagamento de gasto, de tributo, e ver aquilo como um investimento, né? Que muitas vezes... Que é a longo prazo. Exatamente, né? Que a longo prazo tu vai ter uma utilização, que vai ter um retorno que tu já sabe qual é, que é esperado. Então o planejamento, ele te traz essa possibilidade de saber o que tu vai ter de retorno, o que tu espera daquilo, né? Ou eu vou economizar, eu tô pagando lá o teto, achando que eu vou me aposentar pelo teto, e eu vou te dizer, não, tu não vai te aposentar pelo teto, porque tá aqui os cálculos, não vai ter essa possibilidade. Então vamos reduzir a contribuição, vamos pegar essa diferença, vamos comprar um imóvel para ter uma renda com essa diferença da contribuição, ou vamos fazer uma previdência privada. Então a pessoa, ela passa a ter controle sobre as suas escolhas e controle sobre o seu futuro, né? E não só pagar INSS. Não é isso que nós fazemos, né? Nós não trazemos só a obrigatoriedade da pessoa de pagar o INSS, mas ela pagar o quanto ela precisa para ter o retorno que ela espera, e aí ter a escolha de fazer o que vai trazer para ela um retorno melhor em outras formas de investimento. Hoje existe muito imediatismo, né? Principalmente da nova geração. Sim. O que tu pode dizer para essa nova geração, para daqui 20 anos, 30 anos, terem como se aposentar? O futuro chega para todo mundo. Tem um dia que o dia chega, a gente brinca, né? A gente hoje se preocupa com o que eu quero comprar agora, o que eu vou usar agora, o que eu vou ter agora. E o futuro vai chegar para todo mundo, assim esperamos. E ter uma possibilidade de contar com algo, independente do que vai acontecer com a nossa vida, saber ter a segurança de que a gente vai poder contar com algo. Ou não só a gente, né? A gente passa a nossa vida dedicando à empresa, trabalhando. Nós mulheres, então, né, se dedicamos à família, ao marido, à empresa. E aí a gente cuida de todo mundo, mas e quem é que cuida da gente, né? Então é uma forma da gente tá cuidando do nosso futuro, tá cuidando do eu no futuro, depois de ter cuidado de todo mundo, de ter cuidado de uma empresa, de ter fundado uma empresa. Poder cuidar de mim, né? Poder ter uma mínima garantia e uma mínima segurança no futuro, ou das pessoas que eu amo, né? Em caso de... A gente sabe que o INSS, ele é um seguro não só para uma aposentadoria, mas para doença, para morte. Então, assim, a gente poder contar que se algo acontecer comigo hoje, eu ficar doente, não poder ir para minha empresa, eu tenho um mínimo de segurança de que eu vou receber um benefício para cuidar da minha família, né? Ou, se hoje eu me ausentar, acontecer uma infelicidade, eu sei que vou deixar o mínimo para o meu filho poder garantir, né, o estudo, a saúde, o futuro dele. Então, é uma preocupação não só com o futuro, não só com o imediatismo, mas também com o imediatismo, e não só com né? nós, né? Exatamente. Com o outro, né? Não com só com nós, com o outro, né? Exatamente. E como fazer um planejamento a longo prazo nessa área tão diversa, né? Porque a gente pode fazer uma programação desde o início, de quando começa a trabalhar, e também uma programação mais no meio ali, quando tu descobriu, nossa, eu preciso me aposentar daqui a uns anos, o que eu vou fazer agora? Sim. Quando a gente começa um planejamento muito cedo, a gente trabalha com as regras de hoje, mas a gente sabe que podem vir mudanças, né? E sobre essas mudanças a gente não tem como prever. Então a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem hoje. Quando a gente já teve lá um patrimônio, já tem uma história e veio hoje mudanças,
Aí a gente tem que parar e reavaliar, né? O que eu já fiz até aqui e o que eu vou precisar ainda. O que me falta de acordo com essas mudanças, né? Muitas pessoas, quando teve a reforma, saíram correndo para pedir aposentadoria. O INSS ficou atolado de pedido de benefício, porque saiu todo mundo correndo a pedir, achando que se eu pedir, eu vou ganhar agora, que vai mudar tudo. Né? E não é assim. Tu construiu uma história com o INSS tinha uma regra e vão existir garantias de te resguardar os teus direitos se tu já tinha direito a um benefício. Então, assim, a informação, buscar o conhecimento, né? Buscar conversar com alguém que entende do assunto, um advogado para instruir. A gente precisa começar a se prevenir, não procurar o advogado só na hora que o circo já pegou fogo, que já deu tudo errado, né? Ai, arruma para mim, tem horas daí que não tem conserto, porque não teve a prevenção. Então, a minha dica é que as pessoas comecem a se prevenir, né? E buscar o conhecimento antes. Buscar o conhecimento o quanto antes para poder se organizar financeiramente também, né? Exatamente. Quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar, menos impacto vai ter, menos muitas vezes menos regras que tu vai perder o direito. Então é importante quanto antes isso acontecer. E o que você daria de dicas para quem é CLT, passou para o MEI e agora quer se programar para a vida? Tipo, tá, aconteceu isso daqui não vai dar certo, porque tu falaste que o tempo de contribuição não vai... Isso, o tempo de MEI não conta como tempo de contribuição, né? Então, esse tempo de contribuição, ele pode vir a ser complementado, essa diferença de contribuição. Então, por exemplo, eu fui 2 anos MEI. E agora eu descobri que o MEI não vale a pena. E eu quero contribuir como autônomo. Que tá nos assistindo, por favor, pensem bem quando for fazer MEI. Exatamente. Então, agora eu me arrependi, não quero mais ser MEI. Tá perdido esses 2 anos? Não necessariamente, tá? Existe a possibilidade de fazer uma complementação, porque a contribuição do MEI ela é uma contribuição de 5% e a contribuição de um autônomo corretamente é uma contribuição de 20%. Então, a gente pode complementar esses 15% para contar isso como tempo de contribuição. Mas precisa ser válido isso. Então, só através de um estudo que a gente vai ver se esses 2 anos vão te fazer diferença e se vai valer a pena tu fazer essa contribuição, né? Então, para quem tem aí uma diversidade de tipos de contribuição, CLT, MEI, autônomo, o melhor é estudar essas contribuições para a gente usar elas da melhor forma possível. E aí a gente vai te instruir se é necessário complementar, se vai valer a pena ou não. E aí, quanto fazer essa nova contribuição como autônomo, então, deixando de ser CLT? Porque daí não adianta ir do mínimo pro teto e achar que vai aposentar no teto, né? Não é a última contribuição que conta, né? Um mito que a gente tem na Previdência que a gente... pagando 5 anos... Os últimos 5 anos é o que eu vou me aposentar. Só que isso não existe desde 1990, né? A gente teve uma reforma anterior, teve uma época que sim, as últimas contribuições eram a que faziam parte da base de cálculo da aposentadoria. Mas isso já mudou há muito tempo. Nós já tivemos aí 20 anos depois dessa mudança. E mesmo assim as pessoas ainda têm isso enraizado, né? Então não é todas as contribuições que tu fizer na tua vida, desde a mudança do Plano Real em 1994, todas essas contribuições vão ser feitas, a média delas, para então ser a base do teu benefício. Mas é uma base, porque aí, dependendo da regra que tu vai te aposentar, tu vai receber um percentual dessa tua base. Tu vai ter um coeficiente. Então, por isso que o tempo é dinheiro nessa situação, porque quanto mais tempo de contribuição eu tiver na Previdência, maiores as chances da minha média ser maior e maior o coeficiente, ou seja, o percentual que eu vou receber dessa minha média para o meu benefício de aposentadoria. Nós falando sobre isso, eu lembrei de uma chamada de TikTok. Você que tá com 45 anos, nunca contribuiu, fale comigo, né? Que daqui
5 anos você vai estar aposentado. Ou contribua, não sei só quanto contribuir vai estar. você ainda pode se aposentar pelo teto. Tem Ou então você bastante. pode se aposentar mais cedo. Sim. É mais ou menos essa chamada que tinha no TikTok e aquilo ali me chamou a atenção, porque eu tô quase nos 45. Então, eu te pergunto, o que é essa chamada? Na verdade, é um pouco de sensacionalismo que a gente sabe que tem, né? Tu tem 45 anos, tu nunca contribuiu, ainda dá tempo de contribuir para se aposentar, isso é real, né? A aposentadoria mínima que a gente tem hoje são 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para mulher. Então, se eu tenho 45, eu ainda consigo pagar 15 e me aposentar. Mas isso não quer dizer que eu vou me aposentar no teto. Então, eu morro de ódio quando eu vejo Não, aqueles rios lá. Não, garantam um benefício de 7 mil reais. A conta não fecha, não é assim, né? É bom a gente trazer esse histórico, porque hoje o mundo é virtual. Exatamente. Né? E muitas pessoas se enganam. E as pessoas acreditam em tudo que passa na internet. E aí, muita gente usa disso para vender lá uma consulta, né? Então, sim, tu pode se aposentar. Tá tarde já para começar a contribuir. Vamos contribuir, já vamos conversar. Muito importante. Mas não quer dizer que tu vai receber um benefício no teto. Porque uma aposentadoria, por exemplo, de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, tu vai receber 60% da tua média. Então, mesmo que eu contribua no teto esse tempo todo e a minha média seja o teto da Previdência, que é 7.600 e poucos, eu só vou receber 60% dessa média. Perfeito. E o melhor jeito de contribuir? Porque, né? Cada pessoa é um caso, né? E qual é a melhor forma de contribuir a longo prazo, né? Porque tu tem um teto máximo, mas é pagando o teto máximo que tu vai receber o teto máximo. Não. Os 15 anos. Não, a melhor forma de contribuir é contribuir da forma correta, né? Então, assim, não adianta eu ir lá, emitir agora uma guia. Meu Deus, preciso pagar o INSS, vou sair correndo. Vou emitir uma guia, daí eu vou entrar no site do INSS e vou me deparar com um monte de código, né? Um monte de tipo de contribuinte. Existe o contribuinte facultativo, o contribuinte autônomo, então o CLT, o MEI. Então, existem várias formas de contribuir, né? E vários valores, porque eu posso contribuir desde o salário mínimo até o teto da Previdência. Então, a melhor forma de contribuir... Qual que é o teto da Previdência? 7.680 e poucos, não me lembro o valor exato agora, porque ele reajustou na virada do ano. Mas eu tenho que contribuir no mínimo o salário mínimo. Então, se eu contribuir menos que o salário mínimo, essa contribuição não vai ser contada, né? E eu tenho que contribuir na categoria correta. Porque se eu contribuir lá como facultativa e eu exerço uma atividade autônoma, eu estou contribuindo na categoria errada. Então, essa minha contribuição pode não ser contabilizada. Então, a melhor forma é se instruir antes exatamente de qual é a tua categoria e fazer um planejamento, então, para verificar qual valor eu vou pagar, né? Qual é o valor exato que eu vou me beneficiar depois dessa contribuição. A gente pode trazer um cálculo aproximado de quanto que vai ser essa aposentadoria. E aí, então, tu vai poder escolher quanto pagar, como pagar, né? Sem contribuir errado e acabar jogando aquela contribuição fora, digamos assim. A gente não quer rasgar dinheiro, não quer jogar dinheiro fora, né? É verdade, o dinheiro hoje tá escasso, né? Tá escasso. Tá a gente escasso, tem que fazer isso com inteligência. Ter consciência e inteligência para poder ter um futuro melhor, né? Exatamente. Camila, onde a gente pode te encontrar? Eu tô no Instagram, site do escritório também. A gente faz. Por favor. A gente faz bastante artigos para as pessoas poderem ter mais conhecimento. Então, saindo dos vídeos do TikTok, vão para o site, é www.esperindiadvogados.com.br. E o Instagram é @esperindiadvogados. Lá a gente faz, então, artigos explicando, né, as regras, os tipos de contribuinte. Então, lá vocês podem ter um pouco mais de conhecimento e aí, então, procurar contribuir uma assessoria, e né? buscar uma assessoria para contribuir da melhor forma possível.
Eu irei fazer essa assessoria. Eu te espero. Vamos conversar. Vamos sim. Tem mais alguma coisa que tu queira falar pro público? Não, é só realmente não percam tempo, né? O tempo é precioso, então busquem conhecer os seus direitos e busquem uma assessoria para fazer isso de forma consciente, realmente. O nosso podcast agradece a tua presença. Eu que agradeço. Foi um conteúdo muito explicativo. Fico feliz. E que no futuro muita gente vai te agradecer por isso. Pode ter certeza. É o que eu espero, conscientizar as pessoas. E pessoas autônomas, né? Muito obrigada. Para você que gostou desse conteúdo, nos siga no Instagram e faça lá suas observações. Qual o conteúdo que você gostaria de assistir nos próximos capítulos. Muito obrigado. Até logo.